Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém? Podemos assentar. Nós estamos aqui no momento de transição, né? O livro de Josué é um livro de transição. Por quê? Porque nós vemos que Moisés é morto, como o Senhor disse, né, a Josué, que Moisés havia morrido. Então havia acabado, encerrado um período para Israel que foi sob a liderança de Moisés. Foram 40 anos de liderança de Moisés lá no monte, lá no deserto. E esse povo já não era mais aquele povo que saiu com Moisés do Egito. Essa nova geração aqui é a geração dos filhos que nasceram lá no deserto. Então é um novo ciclo, é uma nova geração. E daquela velha geração só restou dois, que foi Caleb e Josué, que foram os dois homens que foram espiar a terra, e foram eles que trouxeram uma resposta positiva. Olha, aquela terra é boa, aquela terra é terra de frutos, aquela terra mana leite e mel. Dois homens trazendo um cacho de uva daquela terra do Egito, daquela terra de Canaã. E Josué e Caleb, eles foram honrados, porque eles tiveram uma expectativa positiva sobre a promessa de Deus. Nós vemos pela palavra do Senhor que o Senhor é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. E Deus havia feito uma promessa a Moisés, a Abraão, lá no versículo Êxodo 17. Êxodo 17, me parece que é o... Não, tem o Êxodo 17, 1, que o Senhor promete, não é em Gênesis, meus irmãos. Gênesis, é que eu li muito e eu faço. Aqui o Senhor faz. Primeiro o Senhor chama Abraão, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. A primeira posição a qual Deus, para
santidade. Ainda falando sobre Josué, eu queria que vocês abrissem em Êxodo 33:11, que eu quero destacar uma qualidade primordial na vida daquele que é chamado por Deus. Nós vemos que a obra, o trabalho, né, irmã Beth, nós não podemos fazer sozinhas. O pastor não trabalha sozinho. Todo líder precisa de liderados. Todo líder precisa de apoio. Todo líder precisa de alguém para estar segurando o braço dele para aquele caminho. E Josué, antes de ser um grande líder, ele foi servo. Êxodo 33:11, né? Diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Josué foi um braço, o braço, vamos dizer, braço direito de Moisés. Ele, antes de ser separado para liderar uma nação para a conquista de Canaã, ele aprendeu. Ele antes serviu. Então nós temos que atentar para esse detalhe na nossa vida como servos de Deus. Antes de golgarmos liderança, nós precisamos aprender a ser servos. Nós precisamos nos submeter a ordens de outro. Nós precisamos aprender com o outro, para que a nossa liderança seja eficaz na presença de Deus. O texto que nós lemos fala sobre uma ordem, né? Porque aqui, nesse momento, a qual Josué fala com o povo, e ele diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Esse santificai-vos aqui está no coletivo, né? Não é uma palavra assim, para o indivíduo. Você se santifique, né? Se santifique, é pessoal. Aqui é um coletivo. Visualizando a igreja, quando o Senhor ordena uma posição da igreja, quando o Senhor orienta o líder, e quando o Senhor lança um desafio, é para toda a coletividade da igreja avançar.
santificar, e todo o povo santificai-vos. É uma palavra para todos, não é uma palavra só para o pastor, não é uma palavra só para a líder da consagração, é uma palavra a todos nós. Temos que nos santificar para que possamos conquistar. A ordem é uma ordem, não é uma opção. O problema da igreja de hoje é que muitos ignoram o princípio da submissão. Quando Deus manda, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe por quê que você tem que santificar a sua vida à vontade de Deus. É Ele que manda, é Ele que fala. Santificai-vos hoje, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas por meio de nós. A igreja quer ver Deus operar maravilhas. A igreja quer sair do estado de comodismo, de paralisia. Então a igreja, ela precisa se santificar. Nós precisamos nos santificar. A igreja precisa se separar. A igreja precisa jejuar. A igreja precisa orar. Porque é através dessa consagração, é através da oração, é através do jejum, é através da separação, é que vamos, aleluia, ter ousadia para entrar nas terras e conquistar a vitória para nós, para a igreja. Então, primeira coisa, quer ver Deus operar? Nós temos que nos unir, igreja. O corpo de Cristo tem que se unir. Porque aonde há união, as barreiras, os inimigos vão ao chão, os inimigos são dispersados, eles são destruídos pelo poder da união da igreja. Nós vemos que no Antigo Testamento Deus exigia sede santos, porque eu sou santo. Ele exigia ser santo aqui, é ser separado.
Não é só andar, porque andar tem
dia, é no meu dia a dia. Eu estou andando na presença de Deus. Eu estou andando na presença de Deus. E quando nós estamos caminhando na presença de Deus, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos aquilo que nós renunciamos, porque aquilo que não agrada a Deus, eu devo abandonar. Não tem essa de ficar alisando o pecado. Não tem essa de ficar admirado com aquilo que o mundo está te oferecendo. Não, eu estou andando na presença de Deus. Andar é renunciar, andar na presença de Deus é renunciar. Eu renuncio o mundo. Para mim, o mundo, eu estou morto, não é isso? Que Paulo fala, eu estou morto para o mundo. E é a nossa posição também. Eu estou morta para o mundo. O mundo já não tem mais domínio sobre mim. O pecado não terá domínio sobre mim, porque eu ando na presença de Deus. Então, andar na presença de Deus. Nós vemos que Moisés foi um homem que Deus chamou também para ser santo. Há aí Números, livro de Números, capítulo 12. Anda na presença do Senhor. Capítulo 12, 6 e 7. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Nós vemos aqui que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, se levantaram contra Moisés, invejaram a posição de Moisés. E Deus decide explicar a eles o porquê que Moisés era diferente. Irmãos, o porquê que algumas pessoas se destacam na obra de Deus. Não é porque é de graça, não. Essas pessoas, irmãos, elas têm intimidade com Deus, se aproximam mais de Deus, procuram obedecer mais, procuram estar na presença dele, estão sempre buscando ao Senhor. Lógico que o Senhor tem que agir de uma maneira diferente dessas pessoas, porque essas pessoas estão se santificando cada dia mais para estar na presença do Senhor. Moisés, Deus falava com Moisés face a face. Aqui nós vemos essa intimidade que Deus tem com o seu servo Moisés. E aqui em Deuteronômios, o Senhor diz assim, Deuteronômios 34, 10 e 11. Diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor me enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Então, nunca mais se levantou homem como Moisés. Mas o Senhor prometeu e falou pela boca de Moisés que iria surgir um profeta maior que ele. E esse profeta era Jesus. Jesus sempre ocupando o centro de toda a Bíblia. É Jesus o maior profeta hoje.
presença desse Deus